Olá! 3 horas e 6 minutos, 15 horas e 6 minutos. Chegando aqui. E, gente, eu tô muito feliz porque se inicia a primeira semana de 3 semanas de muito conteúdo, onde eu entendi que eu precisava transbordar, que eu precisava entregar aquilo que eu tenho recebido. E eu vou esperar as pessoas chegando, porque hoje teremos uma live incrível com uma mulher maravilhosa. Deixa eu chamar aqui. Enviar para as pessoas. Um horarinho picado. O André chegou aqui. Vamos enviar para as pessoas, André, convidando o pessoal para vir. Jéssica. Muito feliz, muito feliz. Está começando mais uma jornada, mais um tempo. Será uma semana inteira, gente, de convidadas incríveis. Todas elas muito empenhadas em trazer conteúdos incríveis. Não são só lives, não é só um momento, um bate-papo. Alguns momentos a gente veio até aqui para fazer realmente um tempo de bate-papo, mas o intuito dessa semana não é esse. O intuito dessa semana e das próximas 3 semanas é trazer para vocês conteúdos que possam realmente, verdadeiramente contribuir com a tua rotina, com a tua casa, com o modo de você ver e experienciar as coisas. E eu vou dar início aqui, vou convidar, vi que ela já entrou aqui. A Andréia Petreca, ela é empresária, administração de empresas, especialista em gestão e tem muitas estratégias para negócio. E neste momento, onde realmente o mundo está diferente, a vida está diferente, falar daquilo que a gente. Oi, Oi, boa Andréia! tarde. Boa tarde, seja bem-vinda. Eu estava aqui falando um pouquinho do quanto você contribui com mulheres e trabalha com mulheres que realmente estão encontrando seu propósito, a gestão. O foco da tua empresa, que é a Gestor Moderno, né, de vocês, é trabalharem com pequenos empreendedores, então é trazer luz para negócios, porque quando às vezes a gente está imerso no meio, a gente não consegue ver. E seja muito bem-vinda. Você é a primeira de uma série de 3 semanas aqui e vamos Que trazer ótimo. bastante conteúdo. E eu tenho certeza que a galera precisa de lápis, papel, caneta. Vamos escrever e anotar os aprendizados de hoje, porque eu sei que você se preparou para estar aqui. Não é só uma Com conversa, um bate-papo, certeza. é um conteúdo. A nossa ideia é trazer e contribuir com conteúdo. Seja Com muito certeza. bem-vinda. Pode falar um oi para a Obrigada, galera e se apresentar. obrigada. Gente, eu estou muito feliz, queria agradecer o seu convite, porque faz um tempo já que a gente se conhece, né, Valeria, e a gente encontrou algo em comum aí, que é trabalhar com mulheres. Como ela disse, eu tenho uma empresa chamada Gestor Moderno, né? Desde que ela foi criada, porque eu trabalhei no corporativo, quando eu fui ser mãe, o mercado de trabalho fechou para mim, e aí eu fui ser consultora financeira, e aí que surgiu a Gestor Moderno, e ela é especializada em micro e pequenas empresas. Só que aí eu tinha um propósito maior. Falei, e aí, só empresas? Não. E aí eu fui para mulheres, né? Pensando de como que as mulheres podem realizar os seus sonhos através, né, das finanças, se conectando às finanças e conseguir se organizar e realizar aquilo, né, que ela tanto pretende. Então, eu criei o Agora que são elas, que é conectando as mulheres para finanças. E aí tem tudo a ver aí com o seu propósito também, com as mulheres, com as famílias, né, Valéria? Então, a gente está aqui para trazer um pouco do nosso conhecimento para ajudá-la. E é um conhecimento assim, mas não é nada teórico, é mais prática, né?
para dar algumas dicas para vocês que estão aqui ou que vão assistir depois, para conseguir colocar em prática, né? Então, eu sou Andréia, eu tenho 40 anos, sou casada com o Sidney há 15 anos e tenho uma filha que vai completar 10 anos, a Letícia, né? Então, eu uni tudo isso daí, a família, a experiência no corporativo, né, como empresária. Então, eu criei algumas rotinas financeiras, tudo para que seja na prática, né? Isso, porque as mulheres, elas têm muitas atividades, né? É mãe, é dona de casa, é esposa, ou empreende, ou nada, a gente fica, às vezes, assim, como fazer, né? Então, a gente vai trazer coisas práticas, né? Para Legal. conduzir. A ideia é trazer leveza, né? Eu acho que uma Uhum. das coisas que eu tenho entendido é uma maternidade leve. Para os papais que estão aqui, né? Não é só para as mamães, mas a gente fala É, da criação da família, né? Mas a mulher, como você citou, nós temos muitos personagens. O homem também carrega, mas nós, como mulheres, nos cobramos com muitos personagens, né? Nós somos única, porém, nós entender que isso é uma dádiva, isso é um presente, isso não é um problema, né? E quando a gente começa a caminhar na leveza desse presente de conseguir administrar várias coisas e como fazer isso de forma leve. Eu acho que até a hora que você falou de todos esses personagens, né, que a gente acaba criando, temos vários papéis e acabam sendo personagens nossos, isso não nos faz uma mentira. Eu queria só abrir, porque a gente vai falar de comportamento e sim. começar a entender que o nosso comportamento dentro da onde nós, no papel que nós estamos exercendo naquele momento, ele atinge toda a nossa vida. Então, conseguir olhar para dentro de nós e nos dar nome, né? Eu estou tentando procurar uma linguagem que fique simples, mas dar nome para a pessoa que está agindo naquele momento, né? Eu tô vendo o pessoal marcar aqui. Pessoal, vou convidar todo mundo que tá aqui, mandar um aviãozinho, convida as pessoas que você acha que vai ser importante estar aqui. A live vai ficar salva também, então depois vocês podem indicar se a pessoa não puder assistir agora. Uma outra coisa que eu vou pedir para quem tá aí, aperta o coraçãozinho, porque quanto mais coraçõezinhos tem, mais a gente sabe que vocês estão aí, estão ouvindo a gente, e mais o Instagram convida outras pessoas, né? Então existe mais possibilidade das pessoas saberem que está acontecendo, que está tendo esse conteúdo. Mas voltando para as mulheres, são muitos personagens. E eu queria que você falasse um pouco sobre o comportamento financeiro, né? Que é a mulher ou empreendedora, ou dona de casa, ou como mãe, né? Como que o comportamento dela financeiramente, olhando para o teu filho e planejando o teu filho, que tipo de comportamento ela precisa ter para que ela possa ser próspera nessa atividade? Porque às vezes a gente fala, ai, tá tudo muito bom, mas eu não tenho prosperidade financeira. E não entende, porque eu estou administrando, porque eu não consigo administrar as finanças e não. Hoje a gente conversou mais cedo, né? É tudo uma questão de comportamento. E às vezes separar as áreas, né? Para poder até saber que comportamento está roubando a minha paz, a minha alegria, a minha organização financeira e até mesmo o meu dinheiro, né? Tudo isso. Eu queria que você falasse e desse dicas e pontos e de uma forma simples que essas mulheres pudessem olhar para elas de maneira mais confiante, né? Com certeza. Eu vou falando, aí você vai Tá complementando bom. aí, tá? Vamos lá, fazer um bate-papo aqui. Primeiro, antes de falar do comportamento, vou entender por que a gente se arrepia, né? Principalmente essas mulheres se arrepiam na hora de falar de finanças, né? O que que acontece? As mulheres foram criadas, né, para sempre estar ajudando alguém, sempre servir. Quando se fala em dinheiro, outras coisas, isso foi muito voltado para os homens. Então, a gente tem muito aquele negócio de zelo, de cuidado, pensar no outro. Então, desde sempre, a gente está, né, primeiro cuidando dos nossos pais, dos nossos irmãos, depois do namorado, depois do marido, dos filhos, e aí a gente não se fala de dinheiro, né? A gente foi preparada, né, para isso. A gente está engajado. Isso está sendo mudando, cada vez mais vai mudando, mas ainda tem enraizado isso, né? Então, por isso dá dificuldade para a mulher mais falar sobre dinheiro, sobre ter controles, por causa disso, né? Foram coisas que
foram colocados na gente. Então, para a gente tirar essa crença, né, que a gente pode fazer coisas além disso, então, às vezes, não se culpem se isso não vem naturalmente, porque a gente não foi, né, passado isso para a gente, não foi ensinado. A gente vai para a escola, isso não é ensinado. A gente vai para a faculdade, isso não é ensinado. Então, Infelizmente. por, então, por isso, né, que a gente acaba, como fazer, como lidar com isso, né? E aí a gente vira aquele projeto, nós for uma mulher, a mulher é aquela que é considerada gastona, e não é bem por aí, né? Então, é aquela que mal, imagina, mal se gasta para fazer pelos filhos, pelos pais, pelo marido. Então, a gente tem muito isso engajado, né? Então, como se comportar através disso. Então, é um pouco mais difícil, mas não que seja impossível, né? Então, já Posso quero fazer já só um deixar adendo isso. sobre as suas crenças? Que você começou com uma É, coisa bem legal. é, Às vezes não é nem do pai e da mãe, às vezes, essa crença. Vem muito. Gente, é geracional, é de cultura. Nós estamos sim, num país e num mundo onde não foi se ensinado nem para os homens, né? Como administrar financeiramente, quem dirá para as mulheres. E uma coisa que você colocou nós não precisamos brigar por espaço, nós precisamos colocar tudo isso dentro da nossa essência, porque está aqui. Nós nascemos para ser prósperos e nós nascemos sim para cuidar, nós nascemos sim. Então, que beleza se a gente aprender a ser administrar as finanças e fazer aquilo que pra gente é natural, que é cuidar, que é zelar, que é ensinar, que é o que você está fazendo agora com as finanças, mas você está cumprindo exatamente o que é natural para a mulher, que é o zelo e o cuidado, numa área específica, porque nós não vamos ser 100% bons, excelentes em tudo, né? Porque senão entra aí a guerra pela perfeição. Mas nós temos coisas naturais. E aí trabalhar nisso pode não ser fácil, mas está aqui dentro, é procurar dentro de você essa essência. Acho que primeiro passo isso. seria esse. Se aceitar e Sim, saber que você não foi ensinada, não é? Você não faz isso de propósito, é porque a gente não sabia até aqui que dava para ser. isso. Agora, você sabendo, a gente vai lidando com isso, né? A gente vai. E é aquilo que você falou, e não precisa ser uma ruptura. Agora, né, vou fazer. Não, é assim, com calma, as coisas vão acontecendo, né? Então, quando a gente fala de comportamento, eu quis relatar isso porque isso está muito engajado, e aí muitas vezes a gente, né, não sabe como começar. É por causa disso, porque tem um histórico de muito, igual você falou, de muitas gerações aí, né? E para a gente quebrar isso não é uma coisa fácil, mas também não é difícil. Então a gente tem que ir procurando esse meio termo, parar com essa tese que finanças é uma coisa horrorosa, né? Tem muita gente que fala, ai, André, como que você aguenta isso? Não, é porque eu transformei isso, né, em outras coisas e venho transformando isso em mulheres, em família, porque eu também atendo famílias, né? Então, que a gente pode de prática hoje, né? Falar assim, quando a gente fala que finanças é comportamento, porque, gente, se fosse apenas controles, apenas uma planilha, a gente baixava no Google uma planilha lá, né? E começava a preencher e olhar e pronto, tal. Mas não é, porque se fosse isso, todo mundo fazia, não é mesmo? Então, vai muito além, porque vai muito dos seus hábitos, né? Que você tem, que você pode mudar, porque assim, você tira um e coloca outro, né? Então, o hábito é isso. Por que ele se torna um hábito, né? Porque a gente começa a fazer e a gente perde um, começa outro. Quantas coisas você fazia hoje você não faz, tornou outros hábitos. Então, a finança ela pode acontecer na sua vida através disso, né? Mas para que a gente consiga e seja leve, seja, né? Por que que eu vou fazer um controle? Por que que eu vou controlar minhas finanças? Vou começar a anotar tudo o que eu gasto, tudo o que eu recebo. Se eu tiver um objetivo. Se eu não tiver um objetivo traçado, nada disso faz sentido, tá? Então, a gente tem que criar um objetivo. Então, quem tiver com papel e caneta, ou quiser só fechar os olhos aí, bem tranquilo, e pense num objetivo. Eu sei que agora está mais conturbado por causa da quarentena, pandemia, mas assim, tente fechar os olhos ou alguém escreva que está aí com um papel. Qual o seu objetivo até dezembro? Né? O que você quer realizar?
né? Pode ser financeira, eu quero, ou simplesmente pagar uma conta, ou simplesmente eu quero fazer uma viagem em família em dezembro, eu quero comprar, trocar o móvel da minha casa, não sei, tô dando um exemplo, eu quero, é, né, proporcionar um curso para o meu filho, para mim, não sei, algo que você pretende, né? Vai vir aí. Às vezes, como a gente falou lá, que o nosso comportamento é sempre cuidar do outro, a gente está cuidando tanto do outro que a gente não pensa na gente. Então, agora é um momento nosso, né? Se tiver homens aqui também pensam, né? Não é só para as mulheres, né? A gente citou algo em particular das mulheres, mas o que vocês têm a curtíssimo prazo, até dezembro de 2020, que vocês queiram realizar? Tá? Então, pensem aí. Não tem certo, não tem errado, só tem o seu objetivo, ele é seu, você não precisa revelar se você não quiser. Anote, pense, né? O que você. E se tá difícil, né? Agora, o que eu pense, pode ser financeiro, pode ser algo pessoal, né? O que você quer realizar Algo até único, né? Às vezes até algo algo secreto que você nem lembrava e agora nesse momento lembrou. E você citou a pandemia, né? Gente, nós único. estamos realmente num momento onde as pessoas estão perdendo sonhos. E sim, existe uma crise financeira instalada, existe problemas financeiros, mas a pior crise é quando nós mergulhamos nessa crise que está sendo falada e a nossa mente perde a vazão e a vontade e a sede de sonhar, de criar objetivos. Se nós começarmos só a se alimentar agora de tantas notícias ruins e decidimos ficar triste, quando a Andrea falou sonho para dezembro, se na tua mente veio nem sei se eu vou estar viva em dezembro, se a corona vai me matar. Ou outra coisa. Eu nem sei se até dezembro a gente vai poder sair de casa. De repente, o meu sonho é uma viagem. Ai, nem sei. E também nem sei quantas dívidas eu vou ter. Se a sua mente está assim, você vai precisar começar a fazer mais que um objetivo e sonho, porque a sua mente precisa se alimentar do positivo, porque senão financeiramente, emocionalmente, conjugalmente, a tua família vai ser destruída, porque pior do que o coronavírus é a falta de sonhos e objetivos. Ela com certeza mata muito mais do que qualquer doença. Né? Eu fiz esse, porque quando a gente fala de finanças, a gente tem uma tendência a olhar para o estado atual, a olhar para onde a gente está agora, e realmente não estamos na melhor situação, né? A gente tem uma tendência a olhar para isso e a querer fugir, a querer é, é, a mergulhar nessa dor e se destruir, né? E financeiramente é a parte que mais eu acho que fica visível isso, né? Então, por isso que eu fiz esse adendo. Mas volta lá. Se você não estava conseguindo pensar em coisa positiva, esquece a pandemia e pensa no seu objetivo até dezembro, num mundo onde nada é impossível, gente, onde não tem pandemia, onde não tem problema. O que você quer para dezembro? Se você não consegue criar racionalmente, tenta fazer esse para que você consiga começar a experimentar esse plano, esse objetivo, porque senão você não vai conseguir falar e nem entender finança, o mundo de finança, né, André? Pois é. E aí você pensou nesse objetivo a curtíssimo, né? O que eu quero para dezembro de 2020? Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho um curtíssimo. E o meu curto, que é para que, né, até 2 anos, até 2022 lá, o que eu quero realizar? Né? Por que a gente faz isso? Curto, curtíssimo e curto. Para que você tenha um objetivo, para a gente seguir ele até 2 anos. Porque se eu não tiver um objetivo bem traçado, eu não consigo fazer esforços, ou eu não consigo dar prioridades. Eu vou vivendo as circunstâncias. Então, aconteceu, eu vou, me pedir, eu faço. Né? Então, aí eu não faço o que é aquilo que eu tracei, que é o meu objetivo. E aí, eu tendo ele, eu consigo ter metas, porque o objetivo é diferente de meta. O objetivo é algo mais, né? Lá, tá lá, eu vou viajar. Eu falei para vocês, em dezembro com a minha família eu vou viajar. Aí meta, para onde, né? Quanto isso vai custar, o que eu quero fazer. A gente vai traçando metas, o que eu vou fazer até lá. Então eu tenho o objetivo e aí nós vamos traçar metas até lá. Eu tendo isso, né, bem traçado, o que acontece? Então, eu vou dar esse exemplo que eu estou dando aqui, porque nós estamos falando de família. Então, vamos supor que eu vou viajar em dezembro de 2020, eu vou viajar. Então, é esse o meu objetivo.
Então, vamos supor que hoje eu quero viajar, mas vamos supor que eu não tenho hoje como eu pensei nessa viagem, mas eu não tenho hoje como fazer essa viagem. Estou com ela planejada, mas eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Então, como que eu vou fazer? Eu vou ver para onde eu vou primeiro. Lembra das metas? Para onde eu vou, dentro das minhas possibilidades ali. Tá, para onde eu vou, quanto isso vai me custar. Então, até dezembro eu preciso juntar um valor. Esse valor, entendeu? Eu não tenho. Então, eu vou ter que reduzir as minhas despesas, eu vou ter que fazer algo, aumentar a minha receita de alguma forma. Como aumentar a receita é mais difícil, né? A gente acha, né? Mas a gente Neste tem momento está um pouco mais este desafiador momento. ainda. Então aí a gente vai fazer o quê? A gente vai reduzir os nossos gastos. E quando eu falo isso, eu falo que você não precisa deixar de fazer. Por isso que é leve. A Valéria falou, é leve, você não precisa deixar de fazer. Você só vai reduzir, né? O que você faz. Então vamos lá, vamos supor que você estava indo num restaurante ou você faz um pedido todo final de semana. Então, eu não vou pedir todo final de semana, eu vou pedir dois. Esses outros dois, vou pegar esse valor, porque vou colocar lá na minha caixinha da viagem, né? Ou já transfiro, já sei quanto que é, põe lá na minha. Então, eu já tenho a minha caixinha da viagem lá. Então, se é um propósito também familiar, olha que gostoso, nós vamos viajar para a família. Então, hoje a gente não vai fazer essa refeição, família, porque nós vamos viajar no final do. Olha como muda, né? Olha como muda. A Então, todo mundo comunicação, a vai fazer alegria vira um objetivo. Nós temos até nessas lojinhas que vendem bastante coisinha, tem até uns quadros escritos, né? sim. E E é você? muito interessante para esse tipo de meta familiar. Por Sim. visível um cofre que está escrito objetivo da família, e você pode pôr uma foto ou criar alguma maneira lúdica, né? E aí eu falo muito para mães que Sim. têm filhos, para você envolver a criança, porque às vezes a criança ela quer tudo o tempo todo, simplesmente porque a gente não ensinou eles a traçar metas e objetivos. Então, incluir os teus filhos nessa meta maior, nesse objetivo maior, fazer com que isso fique familiar, né, vire um objetivo familiar e traga um ganho para a família, vai fazer o que a Andrea começou falando. Nós não fomos ensinadas a mexer com finanças. E às vezes nós somos mães de mulheres e não estamos ensinando, porque nós não fomos, a gente não sabe ensinar. E essa é uma dica muito valiosa. Anota aí, criar uma meta familiar onde a criança também vai ter participação, né, do resultado, porque ela também vai usufruir dessa viagem, porque eu garanto que ela vai abrir mão de coisas que não são prioridade, gente, porque a gente precisa entender o que é prioridade. Às vezes tem coisas que não, o que é supérfluo para mim, o que não é prioridade para mim, pode ser prioridade para Andréia. Então não dá para avaliar a partir do ponto de vista de quem, né? Eu garanto que a Andréia faz muito isso, o que é importante para um, então criar o importante para a família e cada um vai começar a abrir mão daquilo que é menos importante, que não é prioridade naquele momento, para investir no objetivo maior. Eu acho que eu ajudei aí nesse bate-papo. É como eu enxergo para passar para a família, pegando o gancho que você falou do objetivo e deixar claro ele, né? Visível e para todos. Sim, sim. Sabe o que eu Legal. faço muito e sugiro? O que a gente chama de quadro dos sonhos. Isso dá para fazer com a família. É uma delícia. Eu sempre faço lá no final do ano com a família aqui. Então a gente pega uma cartolina ou aqueles, né, papéis grandes, coloridos, e cada um, o que, que pretende? Qual o seu sonho, né? E aí a gente põe o sonho que a gente quer para esse ano e põe os de longo prazo também, de muitos anos. E aí a gente vai fazendo. Então aí você também entende o sonho da sua família, que às vezes não é o seu, mas a gente vai realizando um pouquinho de cada um e às vezes é tão simples, né? O objetivo, esse sonho, e a gente nem sabia, porque a gente não acaba não fazendo atividade. A correria do dia a dia nos toma conta e aí a gente não faz uma coisa simples que é um quadro do que você quer realizar, né? Então, aí a gente faz isso ajuda muito. E então, aí no ano é o curtíssimo e os longos aqui é para 2, 3, 4, que a gente consegue seguir. E aí também o seu filho e sua filha vê também que você tem sonhos. Que a gente às vezes esquece, né? Os E pais se esquecem. eles amam ver a gente realizando.
Eles fazem até, cientificamente, esse quadro dos sonhos, eu chamo de mural da vida extraordinária. E a minha filha, ela vê e ela faz link, né? E neurologicamente, o nosso cérebro, ele começa a se ver lá, ele começa a sentir, isso começa a ficar mais perto. A primeira vez que a gente coloca no mural, ou desenha, ou fica muito desafiador se a gente não sonha, se a gente não sonhava. Com o tempo, você vai vendo isso acontecer às vezes tão mais perto, porque nós entramos em física quântica, né? E a gente começa a atrair, isso vai acontecendo mais fácil, porque você, além de ter metas e objetivos claros, você não vai ficar gastando com, né? Eu vou dar um exemplo de mulheres, porque a grande maioria é mulher aqui. Mas você não gasta com um sapato que você não precisava, porque você lembra, é como se o seu cérebro te avisasse: oh, mas a gente quer viajar no final do ano. Aí você olha e fala: é mesmo, esse sapato eu não preciso hoje. Eu queria porque eu queria. Então deixa, talvez se eu precisasse. E talvez, gente, voltando para a prioridade. Às vezes você vai ter um momento que você precisa, tem um evento, tem não sei o quê. Não estava no seu mural, mas este é o momento de investir nesse sapato. Então não é para você não comprar, mas é para você pensar em não comprar por impulso, simplesmente porque você gostou. E depois você vai chegar no final do ano e não vai ter uma viagem. Nós voltamos pro exemplo que a André deu da viagem. Não que vocês Isso. tenham que fazer uma viagem, né? Mas você vai chegar no final do ano e não vai ter essa viagem. E você vai ter consciência de que foi porque você não conseguiu. Agora, se você não tivesse uma meta, você só vai ficar frustrado e vai simplesmente achar que não deu. Mas você nem sabe, você podia ter feito, porque 90% dos nossos sonhos a gente podia ter realizado, às vezes, num prazo menor, se nós tivéssemos planejado, né, André? Sim, é isso mesmo que eu quis dizer. Então, às vezes está ali e eles gostam, os filhos, e aí eles se envolvem também, porque quando a gente fala nisso, a gente, como a gente não foi criado, a gente não passa para eles, aí a gente acha que a gente não deve mostrar, né, que ou que não dá, ou que pode, ou que não pode, e eles têm que saber, né? Então, a gente, através desse quadro, a gente consegue. E se a gente envolver toda a família, então não vai ser uma coisa juntas. Então, então eu vou deixar, daquele exemplo que eu dei, se vai viajar, então eu vou deixar de comer 2 vezes, em vez de 4, né? 4 finais de semana, 2. E tudo bem, porque no final do ano eu vou ter uma viagem com toda a família, né? Eu vou dar um exemplo de uma participante do Agora que São Elas. O que ela fez com os filhos, né? Ela usou o útil e agradável, fez essa viagem, ela colocou um pote lá e falou que cada vez, então, para eles ajudarem a fazer a faxina da casa, arrumarem tudo que o valor da faxineira eles iam colocar no pote. Quando o pote estivesse cheio, eles iam viajar. Então, colocou Uau! aquele pote de vidro, entendeu? Começou a envolver. Então, é criança de 9, 11 anos e E foram, aí a criança não fizeram. fica com raiva de limpar a casa. E você Não, ensinou para ela valor de compartilhar, você ensinou para ela que ela pertence àquele lá. Gente, eu falo muito aqui de memórias que a criança precisa, isso mexe na identidade dessa criança. Você entende que ela vai aprender que ela pertence àquela família, porque ela contribui, ela não está fazendo por obrigação, mas nós, pais e mães, também não podemos pôr isso como peso e obrigação, mas pôr como participação, né? De uma forma gostosa, de nós estamos construindo a nossa viagem juntos. Como? Cada um arrumando a sua cama, cada um arrumando, né? Um lava o banheiro, outro lava a louça. Olha que delícia isso, gente. Que legal deu essa super ideia. Eu certo. E aí imagino. fizeram, o marido entrou também, ele trabalhava o dia todo, mas quando chegava, entrava, mantia as coisas, porque eles começaram a manter, né? Porque Um ganho, eu eles garanto que que o ganho faziam foi todo dia. surreal. E aí Gente, começou. Todos fizeram, a hora que juntou, e aí eles ficavam, olha, mãe, conseguimos, olha, e aí foi gerando aquela expectativa, e aí eles entenderam o quê? Eles que contribuíram para essa viagem, não só foi dado para eles, mas eles ganharam sim, mas com o esforço deles também. E nossa, é um aí ganho. até hoje continua, só tem aquela faxina só uma vez a cada 2 meses para geral mesmo, que ela falou que aí não tem jeito, porque mas aí eles estão indo viajar todo ano, né? Que já faz 2 anos que ela fez o Agora São Elas, Que com das incrível, crianças, que né? incrível. Claro que no começo é tudo mais empolgação, depois Daqui a vai, pouco mas eles esquece. entenderam. Por isso a importância do mural, de ser visto, de fazer Uhum. cartolina, né? Ah, mas não vai ficar bonito, não combina com a minha decoração. Então arruma alguém que faça algo bonito para pôr na decoração. Ou, gente, pensa, é âncora. Nosso cérebro precisa de âncoras, né? E as crianças precisam de informações lúdicas. Ah, mas ele já tem 10 anos, ele entende. Nem nós, adultos, entendemos
tudo racionalmente. Nós somos 80% emocional. Então, essas âncoras de prazer, tem foto do lugar onde você vai, lá onde está o cofre, coloca, porque toda vez que você olhar, você vai querer mais ainda, você vai querer arrumar mais a casa. Gente, eu amei essa ideia. Vamos pensar num desafio, André, aqui. Agora que são elas, e fazer para É, gerar, porque gostou. Olha, foi uma mega ideia, mega dica. e eles queriam, vou dar um exemplo, né, que ela foi me contando conforme foi acontecendo agora que são elas. E aí, o que que eles queriam, assim? Convenceram o pai a não mandar o carro, eles lavarem, porque aí o preço também da lavagem, porque eles viam, eles queriam o pote crescendo, porque eles queriam ir rápido, não Não, queriam gente, eles esperar. começaram a criar estratégias, olha isso. Tá vendo? E eles são inteligentes, as crianças são, a gente sabe Muito. disso. Eles não são É que a limitados, gente. né? Eles não criam a limitação que a gente cria assim, ah, mas se eu tiver que lavar o carro, eu vou Isso. ficar cansada. Eles É. só. Gente, às vezes sim, vai dar um cansaço físico, mas emocionalmente, a alegria de lavar um carro em família, a alegria de limpar uma casa em família, quando você decide fazer isso de uma forma divertida e trazer, gente, não tem preço. Né? E ainda com uma Então, recompensa de uma viagem em família, garanto que aí começa a mudar. Agora eles já acabam uma viagem, já estão pensando na próxima, já devem estar lá na viagem pensando o que nós vamos fazer esse ano para encher o nosso cofre mais rápido. é. Que Então, eu estou demais. frisando, né, Valéria, esses exemplos, mas pode ser outro. Aqui, como esse está mais prático, aconteceu da gente fazer aqui e de ter esse exemplo, né, dessa participante do Agora que são elas. Então, para a gente ver que é possível também, que às vezes é mais simples do que a gente pensa. A gente cria, às vezes, um monstrinho lá, né, das finanças, e aí a gente não faz. Então, são coisas práticas que a gente pode fazer com em família. Nossa, agora eu vou fazer algo muito pessoal. Então, vamos supor que eu não queira envolver tanto assim. Aí tem o exemplo do sapato que você falou, né? Eu falo muito também as coisas em família, a questão do cinema. Você não precisa ir no cinema de sábado e domingo. Você pode ir durante a semana, que tem as promoções, você paga metade. Então, você não está Organizar a sua proibindo, você não está agenda, né? deixando de fazer. Então, aqui, né, em casa a gente faz até um cronograma de, então vai assistir, então quanto que a gente vai? Então, ó, no final de semana. Ah, minha filha, mas a minha amiguinha vai no final de semana. Então, a sua amiguinha vai no final de semana, mas nós vamos em família na segunda-feira, tá bom, filha? Olha, ninguém vai de segunda-feira, então nós vamos porque é metade do valor, né? Então, E ela. até você pode trazer para a criança, falando, né, de formar nele não um sentimento de escassez, de eu não posso nada, mas filha, a gente pode o que a gente quer, mas nós não temos esse objetivo. Você não traz para a criança só a sensação de nunca pode nada, eu tenho que fazer só o mais barato, eu sou. Porque nós somos filhos de Deus, gente. Nós somos a imagem de Deus, nós podemos tudo. E a André vai trazer dicas exatamente para mostrar que basta ser organizado. Quando a gente olha para isso com amor, não com dor, né? Com repúdia, com quebrando as nossas crenças que isso é um monstro. Não, isso é uma área da nossa vida que faz com que a gente fique leve em todas. Então, quando você constrói um objetivo pessoal ou até para a criança, né? Se a criança fala, mas minha amiga vai todo fim de semana no cinema com os pais dela. Legal, filha, a gente até consegue ir todo fim de semana, mas e se nós construirmos um objetivo maior? Qual é o sonho da nossa família? Se nós formos, então, no fim de semana, a gente gastou 100, um exemplo, tá? Vou arredondar. Se nós formos na segunda, a gente tem 50. 50 vai para o nosso objetivo. Uau, você trouxe para a criança a sensação de ela estar construindo, ela não está sendo podada, ela não está perdendo nada, porque senão nós também criamos crianças que têm a sensação de que só perde, só se prejudica. E a finança, ela está muito relacionada a isso. Parece que para eu ter dinheiro eu preciso passar mal, preciso sofrer agora. E não é sofrido quando você tem um objetivo, né? Com Adorei, já, certeza. já vou saber o Também. que fazer quando tiver os meus filhos. Mas, gente, não é só para quem tem filho, não. A Jéssica, ela tá noiva lá, amiga. Já consegue pensar Ah, agora estratégias para o casamento, para o né? casamento, o que que você vai deixar de fazer para você conquistar, fazer o seu casamento dos seus sonhos, né? Eu não sei o que que você pretende, então, se é uma viagem, se é uma festa, o que for, já aproveita essas dicas. Conversa com o noivo, fala: olha, nós não vamos sair todos os finais de semana, nós vamos sair só dois. Estou dando esses exemplos porque a gente não precisa ser ruim, gente. Finanças não é ruim, a gente só vai. é,
não fazer todo final de semana para conquistar o nosso objetivo. Às vezes a gente quer conquistar mais rápido, a gente só faz um, deixa três sem, depende, o que você, a decisão é Ou sua. muda, né? Ao invés de sair, a gente faz em casa uma pizza em família, onde a gente constrói a pizza. E às vezes cria estratégias, né? Como essa Isso. família que você falou da faxina, garanto que teve momentos de, ai, vamos largar tudo, vamos chamar logo uma faxineira e fazer. Mas quando você tem uma meta, quando você tem um objetivo traçado, e a primeira. Gente, e uma coisa agora, abrindo um parênteses, toda vez que eu conquisto algo que tava. Garanto que o primeiro ano foi muito sacrifício, parecia dolorido. A hora que eles conquistaram, o cérebro, o corpo, a mente entende que vale a pena. Então, garanto que para essa família deve estar super fácil limpar. É o que você falou. Depois eles já criaram a estratégia do carro. Agora a gente só não limpa a casa, mas limpa o carro. Porque já conquistaram. Então, foi muito bom, né? Quando a gente vai ganhando recompensas. Eu tô amando as dicas, André. Tô amando. Bora lá. E é assim, e a questão, né, que às vezes a gente acha que a gente tem que sair para se divertir. A quarentena está nos mostrando isso, né? Eu já fazia isso, agora a gente não pode reunir com as pessoas, tudo. Mas o que eu faço muito com os amigos? Isso vale para quem está em família, para quem vai aí casar, tá solteiro, tudo. A gente, quando vai num restaurante, tudo que a gente faz? A gente vai às vezes em amigos, em família. Você consegue só falar com quem está na sua frente do lado. Aquele que ficou longe, você já não consegue conversar, né? Então, o que eu percebi? Falou, nossa, eu fui, não encontrei, não encontrei aquelas pessoas, né? Só fiquei conversando com alguém. E aí eu comecei a ter um grupo de amigos e a gente começou a fazer cada vez na casa de um. Então, aí a gente começou num desafio. Ah, não pode pedir nada. Nós não vamos comprar nada. Cada um vai trazer o que sabe fazer de melhor. Aí, mãe, meu Deus, eu não sei fazer nada. A outra, eu sei isso. A outra, eu sei. Então, aí começamos. Uau! Cada um trouxe. Falei, vamos fazer a primeira vez aqui em casa. Fez em casa, cada um trouxe algo para comer. Ali ficou todo mundo reunido, porque aí se movimenta, é casa. No nosso caso, todos tinham filhos, tá? Então As aí as crianças não crianças ficam. Que horas vamos divertem. embora? Porque já foi em restaurante com criança? Se não Não. tem Se ainda não a área tiver um kids, kids. Não, se não tiver um kids, vamos você nem leva. embora. Aí você tem que Você vir nem... embora de tanto que vamos vir embora, né? Come Então, o que a tudo, gente pede faz? tudo, não come nada, porque na verdade tudo que eles estão é Oh, ansiosos e ociosos, né? Ou é. derrubam o restaurante. Então, em casa, aí ficou aquela coisa gostosa, aí a gente pode ficar mais horas, né? Não tem problema, cada um traz sua bebida, cada um trouxe o que ia comer, e aí você consegue comer várias coisas, né? E aí depois a gente começou assim, depois começou, compra uma pizza, faz um churrasco, ou faz, né? Então, e a gente comecei a ver que a gente se diverte muito, e é uma economia, gente. É uma economia. Então, tá Olha, vendo? É outra sugestão que você pode fazer. E você não precisa ser casado, você pode fazer solteiro com seus grupos de amigos ou com sua família, não é eu vou mesmo? perguntar uma coisa que me surgiu agora. Tá. Eu já tenho o hábito de estar em casa por conta disso. Eu gosto muito de gente, gosto muito de estar. E a gente que tem criança, é o que você falou, a gente acaba criando. Mas ter um objetivo e tirar o dinheiro que você gastaria fora, separar mesmo, isso é uma forma legal? Sim. Porque, que nem você falou, eu economizo. Beleza, mas eu economizo pra quê? Eu acabo, às vezes, gastando um outro dia aleatório. Não acontece? Eu tô falando porque, de verdade, agora me caiu uma ficha. Beleza, é isso. Mas e o que eu tenho feito com o dinheiro que eu economizei? Se Aí ele o não tem objetivo. lugar para, se ele não tem lugar para ir, se ele não está destinado, eu provavelmente não vai dar na mesma. No final do mês eu nem notei essa economia, né? Isso, e por isso que as pessoas falam assim, nunca sobra, tal, porque você economiza, mas gasta com outra coisa, porque você não tem objetivo. Por isso que eu falo que é muito mais questão de comportamento do que controles, entendeu? Financeiros. Porque Legal. se você tem esse objetivo, você economizou, tem um objetivo. Então eu Já coloco lá na pega caixinha. aquele e já coloco lá. Então, ter uma caixinha. E falando isso de uma forma. A gente está aqui para trazer leveza. De uma forma Sim. física mesmo. Ter um espaço e não deixar lá no banco, na conta, não. Ter um espaço é importante também. Se você já trabalha tudo digitalmente, a gente tem formas de você. Você não paga conforme você paga um boleto, aí você pega esse valor, pede para a gerente já fazer automático que vai para uma poupança, sei lá, para um outro. Então você já faz. Então já caiu o seu recebimento, já vai. Então aquilo
já está, como se você tivesse Mas é da parcelado. forma da economia, eu tô dizendo agora. Porque, por exemplo, Isso. o pessoal agora aqui ouviu aqui, mesmo Uhum, gente agora nessa época de pandemia, a gente sabe que algumas pessoas estão uhum, tendo que se readaptar porque o salário foi reduzido, então a gente não tá entrando nesse mérito. Mas sim. você que, né, pra quem tem uma vida, estamos aqui, não tenho nem controle, minha Uhum, vida tá normal. E tem gente que tá recebendo tudo normal e ainda assim não tá conseguindo perceber que tá sobrando, porque, gente, com isso. certeza sobrou. Teria que ter sobrado, porque nós estamos vivendo pela primeira vez. A pandemia nos trouxe o presente de aprender a viver com o essencial. E não mais com tudo que era, né? Porque a gente compra muito por impulso, coisa que a gente não tá fazendo mais, porque a gente não entra mais na lojinha sem motivo, porque você não pode mais ir na lojinha. Né? Essa semana eu me dei conta, falei, gente, como isso? Só que às vezes é o que você falou, se não tem uma meta objetiva e talvez um lugar separado, uma conta. Hoje tem as contas digitais que já tem um lugar que você consegue guardar. Exatamente assim. Esse fim de semana eu teria gastado R$ 50. Esse é o dinheiro, porque a gente sabe que muita gente nem sabe quanto gasta de fim de semana. Quem tem a Né? Então, gavetinha, faz um sim, envelope, põe um envelope lá, escreve, gente. As coisas que mas é são muito importante. visuais, Era isso que eu quando são queria as trazer. coisas, sim, e são muito visuais, Valéria. A gente tem, fica palpável, a gente vê que tá ali. Então, uma caixinha, um envelope, tudo isso, uma pasta. Então, tudo isso ajuda e coloca lá, entendeu? No caso lá da participante, ela fez um pote mesmo, colocou lá, então eles ficavam olhando aquele dinheiro, entendeu? Uau. Então, são coisas que a gente olha, igual o quadro do sonho, eles não pode estar fechado, ele tem que estar visualizado onde você, eu não vou deixar na sala, porque às vezes eu vou receber alguém, mas deixa em algum lugar visível que você olha todo dia, né? Que você veja que você vai realizar, porque você vai, porque ele está ali e você traçou um objetivo para fazer. Então você vai começar a ter comportamentos que vão fazer com que você, porque aí você vai, igual você falou, você vai comprar, até quando você vai entrar na internet para ver, ou você vai fazer a sua compra, será que eu preciso disso? Porque isso vai estar me afastando mais do meu objetivo, né? Eu preciso comprar uma calça, chego lá, está em promoção, eu posso comprar duas, mas eu preciso de duas, porque isso vai estar me afastando do meu objetivo. Está entendendo a diferença? Como é comportamento? Então, isso vai me afastar. Mesma coisa do sapato. Olha, tem uma, mas tem um chinelo também ali ainda. Mas já tem um, então você começa a se perguntar. Porque aí, como você tem Até esse a compra, eu vou objetivo, fazer um exemplo bem simples aqui para trazer disso que ela tá falando. uhum, Eu fui comprar uma vez no. Eu tenho redução de estômago, então eu como pouco. Eu fui comprar no Frutal Center um pastel. E lá tem um pastel que é 50 centavos, ele é maior, mas ele é bem maior do que o menor. E a diferença é só 50 centavos. Era automático, uau, dá o maior. Gente, é só 50 centavos. Toda vez sobrava exatamente, eu jogava no lixo, porque eu tenho redução de estômago e não consigo comer. Eu jogava fora. Um dia me deu um. Sabe aquele. Falei, gente, eu tô jogando 50 centavos no lixo. uhum, Por que custo-benefício? Ele é maior. Beleza, se eu fosse comer e se eu tivesse toda aquela fome. Agora não, eu vou jogar fora. Então, se eu comprar o menor, eu economizei 50 centavos. Então, olha como às vezes é do pouquinho, né? É do simples. E nós, mulheres, temos acesso a tudo na casa, né? Às vezes você vai comprar um cheiro verde, dando outro exemplo de dona de casa. Cheiro verde picado é R$ 1 mais caro, ou é 30 centavos mais caro, mas vem um pouco menos. Mas aí você compra o outro que é mais barato, põe na geladeira e não tem tempo de picar e de guardar. Aí você joga fora. Quer dizer, você jogou fora. Você teria usado e você jogou fora R$ 2. Então, é entender o seu tempo, é entender a sua. Quando você começa a prestar atenção e mudar os seus comportamentos e não só ir pelo mais barato, pelo mais. Porque às vezes você falou de novo da calça, né? Eu vou lá e é, compro a da promoção, aí eu compro duas, porque aí eu ia comprar uma calça de 100, tá 50. Eu compro duas, mas você só ia comprar uma. Então, ao invés disso, você podia ter pego uma só e guardado os 50 na caixinha do objetivo. isso aí. Ou os 20, né? Se fosse, sei lá, deu menos, mas não é 50%. Mas legal, legal. Tô só trazendo exemplos, porque às vezes a gente falando na rotina, tá, mas eu não tô Sim. entendendo como é que eu faço isso aqui na minha casa. Eu tô dando exemplos de. Porque é muito mais comportamento do que o dinheiro em si, né? Sim. E aí o que você falou é totalmente verdade. A mulher ela tá por dentro de tudo, controla, cuida de todo mundo. Por que não cuidar das finanças? Por que não cuidar e fazer um objetivo seu, um objetivo da sua família?
Então, é isso que a gente quer trazer. E assim, o objetivo, planejamento familiar. Então, vamos planejar. Então, essas pequenas coisas que você deu de exemplo e eu dei de exemplo, vai fazer com que você atinja o seu objetivo. Uau. Então, agora, quando a gente não tem, porque o nosso cérebro nos prepara para né, nos defender. Então, nossa, eu quero, se eu quero, ele fala, compra, né? E aí, quando eu não tenho objetivo, eu vou comprando, e aí eu não realizo o que eu realmente quero. Aí eu fico triste. Nossa, eu nunca consigo viajar. Já ouviu as pessoas falar isso? Ah, Eu olha, já meu fiz vizinho sempre isso. viaja. Eu já fiz isso. Eu fui mudar daqui, que agora eu voltei pra chácara por conta da pandemia. A chácara tem mais espaço, a pequena hoje ainda postei ela brincando aqui. Mas eu mudei da chácara para apartamento e para levar para apartamento eu tive que reduzir os brinquedos. Gente, se eu fosse pôr na ponta do lápis os milhões de brinquedos baratinhos que toda saidinha comprava e que ela nem brincava mais. Eu tô falando de coisas bem mãe, né? Porque a gente Uhum. compra tudo, aí ela pediu, aí custa só 20, aí você dá. E aí ela queria uma boneca de 1.500, você fala, meu Deus, uma boneca de 1.500. Gente, eu joguei no lixo, odeio que tava bom e joguei, assim, muito mais que os 1.500. Então, olha um exemplo de administrar e de ensinar a criança e implantar na criança que, filha, tudo bem, eu sei que você quer isso, mas você quer mesmo? Ou esse é mais importante? Não é porque, 1.500, não é porque custa 1.500 que ela não pode ter. Se esse for o objetivo da criança, eu tô falando agora, voltando pro meu planejamento, né? A É. viagem dos sonhos. Ai, não deu para viajar esse ano, mas aí eu olhava, a gente tinha ido viajar todos os meses em lugares, ou ido passear perto, mini viagens. Será? Beleza, se for importante, se é isso que eu estabeleci como meta, agora ficar frustrado, eu realmente não estou indo porque eu não posso, ou não estou indo porque eu não defini o que era realmente importante para mim. Talvez dessas 10 viagens do ano, se eu tivesse feito duas, três, eu tivesse ido no final do ano para uma viagem muito que é a dos sonhos, né? Então, eu tô falando de alguém É, que. Tô falando de mim mesma, é assim mesmo. Comigo já aconteceu muito e tomando consciência como tem mudado de forma leve, voltando, né? Não é uma forma radical. Não se culpem, não se matem, não se destruam. Meu Deus, eu faço tudo errado. Não, é devagarzinho, com dicas simples e pequenas, porque isso vai aumentando a nossa confiança, a nossa autoridade de falar: finanças não é um monstro, não vai me engolir amanhã, né? não, Eu e é a mesma posso. coisa supermercado, você vai no dia das promoções, né? Aí eu quero ir de sábado, porque aí eu vou com toda a família, então, mas a promoção é de terça a quinta, então você paga. Então tem todas essas dicas, né, que você pode ir vendo e fazendo, né? Então, é coisas de comportamento mesmo. E mesma coisa se você quer ter uma renda. O que é aquilo que você faz, que todo seu amigo fala, nossa, que você faz bem, às vezes você pode começar a fazer, ou aquela ajuda que você dá, também você falar com o seu amigo, você pede para ele te indicar alguém e você cobra por isso, aumenta a sua renda. Então aí você vai conseguir. Mas aí eu estou Transformar num aumentando por um produto, né? período para eu conseguir, né, a viagem, estou dando um exemplo, que é o exemplo nosso aqui, de curtíssimo até dezembro. Então é isso, é uma coisa que você vai aplicando no dia a dia. Então é comportamento, mas você precisa ter objetivo, porque quem não tem objetivo, qualquer caminho serve. Então aí eu vou, né? Então aí na promoção eu compro, aí eu vou no mercado, eu vou Ah, pegando, mas eu vou queria pegando, vou pegando. tanto isso. Como é que eu vou deixar? Minha família ama comer isso. Vou comprar. Vou comprar 10 desses. Gente, a gente não tá falando disso. E às vezes até a saúde é comprometida, né? Às vezes nosso comportamento, né? Você vê pessoas que não conseguem viajar, não conseguem isso, mas estão acima do peso porque não conseguem se alimentar melhor e às vezes comem besteira todos os dias. Se você tirar só as besteiras que estão fazendo mal para a saúde da pessoa, ela já economizaria o dinheiro da viagem, né? Alguns Sim, casos, sim. porque, né, lanches e tudo. E às vezes você muda isso, você muda. Gente, é uma forma sistêmica, a gente vai mudando todo, mudou um comportamento, vai andando tudo, é um reloginho. Um vai encaixando no outro, vai encaixando no outro. Quando você vê o estilo de vida vai mudando, os comportamentos de todas as áreas. E vai te dando uma sensação de vencedora, né? De merecimento, de poder. E a mulher, você voltando ao que você falou no começo, nós nascemos para servir. Isso é natural nosso. Mas servir não quer dizer ser menos, Isso. né? Nós podemos ser poderosas e servir. Nós podemos ser incríveis e bem-sucedidas e servir. E bem-sucedida não estar no trabalhar, só no que você trabalha, no que você vende ou no seu trabalho, né? Você veio de empresas,
não tá só na executiva. Eu posso ser bem-sucedida, eu preciso, né? E eu devo me ver bem-sucedida como mãe, bem-sucedida como esposa. Tudo isso faz parte daqueles personagens que a gente citou no começo, que nós somos. Nós temos várias Valerinhas, várias Andréias, e nós somos essas pessoas completas e nós podemos ser bem-sucedidas em tudo. E com metas, objetivos, e por que não na finança? Né? Por que não financeiramente? Por que não na administração do lar? Às vezes não sou eu que trago sustento, é só o meu marido. Mas nós não somos as gastonas, gente. Existe uma lenda e uma fala de que o homem ganha para que a mulher gaste. Nós, normalmente, somos nós que às vezes pagamos, porque somos nós que vamos ao mercado, somos nós que estruturamos a família, somos nós que temos o tempo de comprar e de decidir a viagem, somos nós. Mas se eu sou administradora, pasmem, eu talvez faça esse homem que nunca conseguiu fazer o dinheiro multiplicar. Se eu entender finanças, sou eu que vou multiplicar o dinheiro desse homem. Né? Então nós temos essa habilidade, então nós não somos as gastosas, nós somos aquelas que podem multiplicar o dinheiro do marido, se nós entendemos de finança, entendemos de comportamento financeiro, né? E de porquê, de metas e objetivos, e tá aí o fazer planos juntos. Mais uma dica, amiga? Isso tudo é para você entender que às vezes a gente está de um lado, a gente precisa atravessar a ponte para chegar naquele nosso objetivo. Né? Então, com o que acontece com as pessoas? Elas não conseguem, a maioria não consegue ultrapassar, porque elas não têm objetivo, elas só desejam um objetivo, uma meta. Então, qual é a sua meta que você fez agora, né, para o final do ano, até dezembro? O que você vai fazer para realizar ela? Então, você vai deixar de ir 2 vezes no cinema, 2 vezes no restaurante? Estamos dando vários exemplos. Comprar algo, então você tem que traçar o que você vai fazer com seus filhos, envolver, porque aí você passa tranquilamente pela ponte e realiza, né? Não fica voltando, né? Que as pessoas, quase, não deu, por que aconteceu isso? Né? Então, faça o que está no seu controle, né? A pandemia, as outras coisas, mas as outras coisas não estão no nosso controle. Não, A tá. nossa casa, a nossa família está no nosso controle, né? Então, às vezes a ação do outro não está no nosso controle, mas a nossa ação, nossos sentimentos ali tá conosco, né? A Valéria sabe falar mais disso do que eu, mas tá ali sobre nós. Então, levem isso e tracem aí para você fazer as suas finanças. Então, aí a partir daí, então se você faz, coloca tudo lá, o que você vai economizando, você vai conseguir economizar e atingir seu objetivo, porque você traçou ele. E traça também Uau. as suas metas. Né? Estamos Uau. indo para o final, né? Tá acabando, a gente vai Tá falando, acabando, a né? gente Tá passa acabando voando, e o né? Essa Instagram uma hora. cai, gente. Ele cai. Não, mas ainda tá dentro. Tá. Eu queria agora, você falando de sentimentos, né? O que está no nosso controle. Gente, a pandemia não estava no nosso controle. Cortes de empregos, né? Eu tive que me reinventar, a gente estava conversando sobre isso e eu atendia presencial, tive que me reinventar, ou se reinventar. Mas uma coisa que a gente está no nosso controle é comunicar, sonhar, sentir. Gente, foca no que está acontecendo de bom. Valéria, não tem nada bom. Tem, gente, tem muitos ganhos. Eu não estou falando aqui para quem acabou perdendo um ente ou quem está lidando com a morte ou com a doença. Porque sim, eu tenho pessoas próximas que estão lidando com a mãe muito mal no hospital, mas ela ontem me mandou, essa pessoa especificamente me mandou uma mensagem de como ela está vendo luz nisso. Então, assim, até quem está consegue enxergar o que eu posso ganhar e tirar de bom desse momento. Mas as finanças. Então agora deu tudo errado, não vai dar nunca mais para consertar. Gente, nós estamos vivos. E o que está no nosso controle é administrar. Talvez o que você tem é pouco, não dá para ter um objetivo grande, mas criar metas dentro do que você está vivendo hoje dentro da sua casa. Metas da semana, sonhos da semana, né? Planejamentos da semana. Nas primeiras semanas a gente não sabia se a gente ia conseguir sair de casa para comprar. Eu lembro que começamos fazendo cardápio, para não ter perigo, porque aí sai uma vez só. E é verdade, vamos começar a fazer o cardápio. E porque você não compra por impulso mais, não dá mais. Então, tá, e qual é o ganho disso? Né? Qual é o fazer disso? Pessoas se reinventando, André, mais do que eu, pode dizer quantas mulheres estão se reinventando e fazendo coisas que elas estão descobrindo, às vezes, como propósito de vida, que não iam descobrir se não fosse na pandemia. Verdade.
né? Nós aqui fazendo live. Se não fosse pandemia, nós não estaríamos aqui. Não. E quantas outras pessoas a gente vai atingir que nós não atingiríamos por estar no nosso, né? Isso não era uma meta, não era um objetivo, tivemos que refazer. Mas olhe com beleza. Quais são as metas e os objetivos que você pode criar? A curtíssima, aí é mini, curtos, né? Prazos hoje. E o que você tem controle. Né? Ai, mas eu perdi o emprego. A pandemia não vai durar até dezembro, gente. O mundo tá aí, planeje agora, sonhe, né? E crie metas pequenas. Às vezes a meta vai ser comprar alguma coisa que você não conseguiu agora, que você estava no plano para comprar. Talvez tenha que fazer uma mini meta, como o André falou, mas tenha prazeres realizados. Não sonhe só com a casa dos sonhos de 5 milhões de reais. Você pode ter ela como meta a longo prazo, mas não sonhe com coisas que são tão impossíveis, porque senão você vai dizer para você o tempo todo que é impossível e aí você também vai ser essa pessoa que gasta com o momentâneo, que deixa a vida me levar. Mas eu tenho uma meta de ter um carro de 1 milhão de reais mas quanto você tem? Quanto você... Não, mas isso é impossível. Mas ela continua aí. Vocês falaram que é para ter uma meta? Não, ter essa meta pequena, alcançar, para que você vá crescendo essas metas, tendo certeza, é incrível também, né? Montar com os filhos, com a família, com a casa, ter metas conjuntas. Se é só você e seu marido, tenha metas juntos para vocês terem o porquê fazer, né? E agora com essas dicas que a Andrea deu, quem chegou agora, foi a dica de planeje, tenha meta, tenha objetivo, a curtíssimos prazos que ela disse para dezembro, né? O nosso curto ficou um pouco mais distante por conta do É, corona, porque daria para ser curtíssimo 3 meses, né, amiga? Agora não dá é, mais, porque a gente não tem, porque a sim. gente não tem controle sobre isso. Mas até dezembro a gente tem controle com o que a gente pode criar, né? E envolva as pessoas na sua vida, na sua visualização desses objetivos, enxergar isso e criar estratégias para economizar. E a outra dica foi tenha visualmente o lugar onde você vai pôr esse dinheiro, né? Porque nós precisamos ter contato com o dinheiro também. Isso é muito importante, né, André? Sim. Se você quiser falar mais alguma coisa, amiga, faça as considerações finais. Eu espero que a gente possa, né, contribuído aí com as pessoas que estão aqui com a gente, que vão assistir isso depois, que vai ficar por 24 horas, e que estão aqui à disposição, né, para alguma sugestão, procure nós no direct, né? Mas eu estou muito feliz de poder Tem algum ajudar, de ter projeto aceitado que esse elas podem te convite. procurar? Tem algum projeto Pode, seu que elas podem? eu estou formulando para fazer o Agora que são elas, né, online, porque ele é presencial, tá vendo, gente, os desafios, Ah né? lá. E então é um programa de finanças, a gente conecta as mulheres, faz a administração do dinheiro, né, traça esses objetivos juntos. Então, como você falou, de uma forma leve, dá para se fazer, mas nada é fácil se a gente assim não fizer algo para que realize. Então, a gente precisa se esforçar para realizar, né? Porque ninguém vai ganhar na Mega Sena, assim, do dia para a noite, né? Então, a Amiga, e gente se ganhar precisa. também, não vai saber o que fazer com o dinheiro se os comportamentos E não aí? mudarem. Não vai Verdade. fazer, vai gastar tudo, né? Então conte. E é possível. E você, mulher que está aqui, você consegue, né? Você É. já é uma mulher maravilha, você faz tudo, né? Para sua família e por que não também cuidar das finanças? Então, estou aqui para encorajar você, né? Para fazer com a sua família. Amiga, Muito obrigada pelo obrigada. convite, Valéria, que a gente possa fazer mais coisas juntas. Obrigada, viu? Aprendi muito. Eu tô aqui com meu caderninho, anotei bastante. Joia. Vamos sim, vamos fazer juntos, porque a gente cresce junto. E a gente pode contribuir uma com a outra. E obrigada mesmo, viu? Obrigada pela sua Imagina. participação, por aceitar essa empreitada a mim. Vamos embora, vamos ajudar. Vamos juntas, mulheres, crescer e dizer o quanto nós somos vulneráveis umas às outras, porque é isso que nos faz mais forte, Com né? certeza. Brigadão, viu, amiga? Tchau. Beijos, gente. Tchau, Beijão, tchau. tchau. Tchau, tchau. Pessoal, eu vou encerrando aqui para eu conseguir deixar salva a live. E amanhã, 3h06, estamos aqui com uma convidada incrível. Ela é uma mãe maravilhosa e uma empresária maravilhosa e vai ensinar muito pra gente. Deus abençoe. Obrigada por todos vocês que passaram por aqui.